Olá, pessoal! A gente está começando um novo projeto chamado Freud Explica, mas e a gente? E a nossa intenção aqui é em trazer em palavras mais simples temas que são do nosso dia a dia, mas que Freud já explicou há muito tempo atrás. Mas a gente sabe que é um pouquinho difícil de entender, né, Bru? Sim, e como, né? Então, a ideia desse projeto, né, Ju, é realmente isso, a gente desmistificar esses termos para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Então a gente vai se apresentar. Eu sou a Juliana, psicanalista clínica. Bruna Ferreira, psicanalista clínica, sou especialista em transtornos psicológicos e doenças psicossomáticas, né? E apaixonada por psicanálise. Eu acho que isso que uniu a gente, a paixão pela psicanálise, a paixão pela clínica. E foi onde a gente teve a ideia de iniciar esse projeto. Então, esse é o primeiro episódio. Estamos também aprendendo aqui com vocês, então interajam com a gente, deixa nos comentários sugestões de temas, sugestões de melhorias aqui para o podcast também. A gente espera que esse seja o primeiro de muitos episódios. E hoje a gente já tem o primeiro tema, que é uma coisa muito recorrente na nossa clínica. Fala pra gente, Bru. Que é a autossabotagem, o comportamento, né? E a gente vai tentar, né? Como é o nosso primeiro, deixem mesmo, interajam com a gente, até porque a gente vai aprimorando, né, Ju? Com certeza. Bru, o quão comum é você ver na clínica a autossabotagem nos seus analisandos? É muito comum. É um tema que acaba sendo pauta de muitas sessões. Mas o que mais na psicanálise nós precisamos entender? De onde vem essa autossabotagem? A gente precisa dar esse passo para trás, né, Ju? E entender o que essa palavrinha significa na vida do paciente. Sim. Então, né, gente, iniciando assim um pouco sobre o que é a autossabotagem. Quando a gente fala essa palavra, parece muito nossa, né? Mas não, eu não faço isso. Mas às vezes são em pequenos detalhes do nosso dia a dia que a gente comete esses atozinhos de autossabotagem sem a gente nem mesmo perceber. Para Freud, né, é o conflito entre o desejo e a censura. Então é uma pulsão a autossabotagem. Vamos traduzir, já vamos começar. Aqui a gente vai falar, às vezes, muitos termos mais técnicos da psicanálise, mas aí a gente também vai trazendo a tradução desses termos, né? Fala pra gente, Bru, a pulsão. O que é a pulsão? Porque vira e mexe eu também falo esse termo com os meus analisandos, eu só vejo uma incógnita assim. O que é a pulsão? Pulsão é o desejo, né, Ju? É algo que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, é o conflito entre o desejo e a censura. Então, o que pode e o que não pode. Então, explicando, né, em humanês, vamos dizer assim, né, é esse conflito. Exatamente. E o porquê que esse conflito acontece, né? Muitas vezes o que a gente deseja, o que a gente sonha para nós, vai contra, muitas vezes, o que a gente foi ensinado. Ensinado o que era correto, ensinado o que era o ideal. Então, um exemplo. Hoje muitas pessoas têm o sonho, o desejo de serem empreendedores. Um desejo genuíno. Você vê que quando a pessoa fala daquilo, vem uma felicidade profunda, mas ela veio de uma família onde, não, você precisa prestar concurso público, você precisa fazer uma carreira numa empresa, né, trabalhar 20, 30 anos numa empresa. Então, nesse caso, a pulsão seria o seu desejo de ser empreendedor e vai contra aquilo que você... Que é o que a família, né, julga como correto, como certo, como regra. Exato. E aí o que vai acontecendo nesse meio do caminho? Ao mesmo tempo que você dá passos em direção ao seu desejo, e a gente citou agora como exemplo essa questão do empreendedorismo, mas isso entra para diversas situações da nossa vida. Relacionamento, amizade, coisas até menores também do cotidiano, pequenos detalhes do nosso cotidiano, onde a gente vai tendo esse conflito. Então, ao mesmo tempo que a gente caminha para alcançar o nosso desejo,
existe uma parte de nós fazendo essa autossabotagem e a gente não consegue. Não consegue. E a gente não entende, né, no meio do caminho, nesse automático que hoje nós vivemos, né, Ju? Um exemplo seria assim, esqueci o prazo do concurso público. Né? Esse é um exemplo muito corriqueiro. Eu tinha que estudar, não estudei, né? Não é o que a pessoa realmente quer fazer, né? Não é o que ela deseja. E aí começa as autossabotagens. Sim. E aí junto vem um tema que acontece assim, semanalmente. Aliás, diariamente. Nossa, tô procrastinando. Ando com muita preguiça, era pra eu ter feito, daria pra eu ter feito, mas eu não fiz. Aí vem a culpa. Aí tem certas pessoas que pegam e que realmente entram num looping de culpa e não conseguem sair daquele lugar, né, Ju? Não conseguem entender o porquê que ela não está, ela não foi, não fez a inscrição naquele tal concurso, não foi naquela entrevista e não entende os porquês. E aí o que acontece? Da família ao julgamento. Eu quero que você faça isso, eu quero que você execute isso. E não faz sentido pra mim, como que eu vou fazer? Exatamente. E aí chega muitas vezes pra gente a questão de eu tô confuso, eu não sei exatamente o que eu quero, eu sinto que as coisas não estão dando certo, eu não tô conseguindo nem me entender. Entra muito essa questão, porque quando a gente deseja algo e todos ao nosso redor falam o oposto, ou a nossa voz interior fala o oposto. Aí agora a gente vai falar mais um termo técnico e a gente explica em seguida. Fala, Bru, que eu acho que você já sabe o termo técnico que eu tô imaginando. Seria o falso selfie? Exato, e o superego. A questão do superego, né, é quando você fala a questão da culpa. Nossa, eu falo esse termo superego para os meus analisandos e aí eu falo, vou falar o palavrão. E agora eu te explico o que é esse palavrão, né? Porque às vezes as pessoas ao nosso redor nem tá exatamente colocando essa culpa ou fazendo a cobrança. Às vezes essa cobrança vem de dentro. Essa culpa vem de dentro. E só, né, fazendo um complemento do que seria esse superego, né, que nós temos as 3 pulsões, né? Então, assim, o id, o ego e o superego. O id é o fazer, é o movimento, é a vida. O superego é esse castrador, né? Você não pode, você não deve. E o ego fica no meio disso. Exato. E o superego, muitas vezes, se a gente parar mesmo para olhar para ele, é essa voz dentro da nossa cabeça que fica assim, você deveria estar fazendo tal coisa, você não está dando o seu melhor. Você não pode fazer tal coisa, você não deve fazer tal coisa. Isso tá te levando para um outro lugar. É como se a gente tivesse internalizado a voz dos nossos pais dentro da nossa cabeça. Sabe aquela coisa? Quando você é criança, o seu pai e a sua mãe ficam, põe chinelo, põe chinelo, põe chinelo. Quando você é adulto, você mesmo já tem essa ideia de, nossa, cadê meu chinelo? Mas não tem mais nenhum pai e mãe te falando que você precisa pôr esse chinelo, mas você sabe que precisa. É como se fosse, eu costumo dar exemplo para os meus pacientes, né? É como se fosse um código de barras ou uma fórmula secreta que introduzem na vida da criança, né? Do menor, e a gente toma aquilo para a vida toda. O 2 mais 2 é 4. Exatamente. E aí, onde entra toda essa questão da culpa e do superego nesse assunto da autossabotagem? Porque a gente fica naquele ciclo de hoje eu me programei para estudar de manhã, trabalhar à tarde e ir na academia à noite. E aí, de repente, uma dessas 3 coisas não saiu como planejado. E aí, essa coisa que não saiu como planejado já é o suficiente pra gente se culpar e já achar que aquilo não vai dar certo. Desistir e nos penalizar principalmente, né, Ju? Não é... E aí a gente nunca dá certo pra mim. Nunca consigo ir pra academia. Aí entra o terra do nunca, né? Do Peter Pan. Então, assim, nunca vou conseguir fazer. Nunca. Isso não é pra mim. E aí a gente se sabota. Porque se eu não fui ali na academia na segunda-feira por alguns motivos, eu posso ir na terça. Tem a quarta, tem a quinta, tem a sexta. Então, assim, a gente acaba desistindo dos processos. Mas por quê? Não faz parte do nosso eu, do nosso ego, do que eu quero fazer. Exatamente. E aí entra essa questão de o que eu quero fazer e o que eu preciso fazer. Esse tipo de conflito, às vezes traz muita angústia, muito sofrimento psíquico.
né? Às vezes a gente tá falando de coisas pequenas, mas a gente também pode estar falando de coisas muito grandes. E é onde muitas pessoas acabam chegando até a clínica falando, será que eu sou louca? Isso é uma frase que eu ouço muito. Será que eu tô ficando doida? Será que eu sou louca? Porque eu quero, mas eu não consigo, mas aí eu desisto e aí eu penso que não é o melhor pra mim e eu me sinto muito perdida. E o que mais eu vejo, e recebo muito isso, e principalmente rótulos, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou, né? Eu tenho esse transtorno, eu tenho isso. E não é, muitas vezes não é. A pessoa só não tem o autoconhecimento. Porque quando você tem esse autoconhecimento, você quebra de uma certa forma essas vozes, né? E aí você toma ali o controle. E é o que a terapia faz com que a gente devolve ao paciente, né? A Ju usa o termo analisando, mas devolve ali ao paciente esse poder, esse sim, sim, não, não. Eu quero ir, eu vou. E tem muitos exemplos também, assim, eu não queria ir naquele médico, eu acho que não preciso ir naquele dermatologista. Não fui na consulta, né? Então, são exemplos corriqueiros, mas que fazem parte do nosso dia a dia. E o que a gente não faz à noite? No pensar, por que não deu certo? Eu queria mesmo ir no médico, faz sentido ir nesse especialista? A gente não pensa, a gente só remarca e novamente perde, novamente faz e vai seguindo, né? Isso, e quando, né, a gente chega na clínica, chega, né, pra fazer essa identificação, nossa, eu não sei o que tá acontecendo comigo. E aí a gente começa, então, a investigação. O que está acontecendo? E é onde a intenção é tirar do automático e trazer essas reflexões, né? Por que então eu estou fazendo algo que eu não gostaria de fazer? Ou por que eu não estou fazendo o que eu gostaria de fazer? Né? O que isso implica? Em quais perdas e quais ganhos isso implica? Isso é uma coisa que eu sempre pergunto. Já fez a listinha do pró e do contra? Só que esse pró e contra, muitas vezes a gente está aqui só no nosso racional, né? No que está aqui na nossa consciência, e a gente fica, não, mas o pró está aqui, o contra está aqui, está tudo muito claro. Porém, a gente vai muito mais do que o nosso consciente. E a psicanálise atua diretamente no inconsciente. Mais um termo para vocês anotarem. Esse primeiro episódio vai vir, cheio de termos para vocês irem aprendendo. São termos que a gente vai acabar usando com muita frequência para os próximos episódios. A gente acaba entendendo muito mais o que está escondido lá no nosso inconsciente. Bru, conta pra gente um pouquinho o que é o inconsciente. Nosso inconsciente é tudo, desde do útero, né? Ele já é o nosso inconsciente, já está ligado. E quando a gente fala, né, Ju, todas as emoções, todo o nosso dia a dia, tudo que a gente vive vai pro inconsciente, né? É igual aquele filme Divertidamente. Eu adoro usar ele como exemplo, porque é muito real. Então, o nosso inconsciente desculpa, pessoal, foi meu relógio. O nosso inconsciente, ele está ligado, ele nunca desliga. Então, a gente vive na ideia de que a gente faz tudo conscientemente. Então, eu sei o que eu tô fazendo. Não, vem muito desse inconsciente, das nossas memórias e tudo que a gente coloca lá. Exatamente. Sensações, pulsões, né? Quando a gente tá no nosso modo automático, perdi a consulta, eu remarco, perdi uma entrevista de emprego, vou para a próxima, perdi um concurso, vou estudar para o próximo. Quando a gente só vai indo, foi só uma falha, foi só um esquecimento, a gente age como se o nosso consciente não existisse. E quando a gente chega na clínica e começa a ter essa jornada de autoconhecimento e de se entender melhor, é onde a gente acaba estudando mais sobre o nosso inconsciente e dando voz para ele. E aí a gente entende que muitas vezes não foi a nossa consciência nos guiando, foi ele, né? E esse processo de autoconhecimento faz com que a gente entenda um pouco mais sobre como esse inconsciente funciona. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. A gente quer muito a questão do concurso, por exemplo, que a Bru citou agora há pouco, né? Tem um concurso público. E é algo que, né, você ali realmente deseja. É o que você quer. É o que você quer. Não, eu quero muito, eu tô estudando. Faz sentido pra mim. Faz sentido. Eu me imagino trabalhando, né, sendo funcionária pública, né? E aí você sabe que você é inteligente, você sabe que você estudou, você se dedicou por horas estudando e ainda assim
vinha uma trava. Na hora de fazer a prova, parece que vem aquele branco na cabeça e não vai, e não sumiu tudo. Quando a gente para investigar melhor, será que foi só um nervosismo? As informações estavam ali, você estudou, ela estava guardada dentro da sua mente. Qual foi a razão disso tudo sumir no momento que você mais precisava? E aí vem a questão do sucesso que vira uma ameaça. E também, né, Ju? Então, assim, a importância do autoconhecimento, a importância de você realmente se ouvir, se entender e saber quais são os seus próximos passos, porque aí vira o fracasso. Então, aí eu não esqueci, deu um branco, eu não consegui responder nem um terço ali daquela prova, daquele concurso. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante por conta disso, para vocês se ouvirem, entender o que faz sentido ou não. Não nesse modo automático. O que faz sentido para minha família pode ser que não faça sentido para mim, né? Exatamente. E vem essa questão, às vezes, quando a gente muda algo na nossa vida, e algo grande, uma mudança de emprego, uma mudança de status de relacionamento, uma mudança de casa. Sempre que a gente tem uma mudança na nossa vida, isso implica em perdas e ganhos. E nem sempre essa perda e esse ganho é óbvio, né? Então, às vezes, a gente também tem esse medo da mudança, o medo de conseguir o que a gente deseja. E aí o negócio já começa a parecer que tá muito doido, né? Uai, mas eu quero tanto esse concurso. Tá falando que eu tô me auto-sabotando nisso? E muitas pessoas, muitos pacientes, né, Ju, e muitos analisando, ficam realmente bravos com esses questionamentos que fazemos. Mas é exatamente por isso, para entender se é realmente dele ou se é do outro. Exato, até porque o medo, né, Bru, ele é uma constante na nossa vida. Alguém fala assim, não tenho medo de nada. Será? Desconfie, porque não existe essa pessoa. Né? O natural é a gente sentir medo. A partir do momento que a gente é humano, a gente tá aí sujeito ao medo, à ansiedade, à felicidade, à tristeza, à frustração. São sentimentos inerentes à existência humana, né? E muitas vezes essa autossabotagem, ela também tá ali ligada a algum medo, né? O medo de como vai ser minha vida depois que eu conseguir passar nesse concurso público. Né? Como que vai ser a minha vida depois que eu largar o meu emprego e empreender, como era lá o primeiro exemplo do começo do podcast? Como que vai ser se eu largar tudo e virar um empreendedor? Né? Então, às vezes esse medo, ele também segura a gente. E é onde a gente fala, para empreender eu precisava estar estudando algum tema, mas nossa, tô tão cansado hoje, acho que eu vou pra academia. Hoje eu não vou estudar, não. Aí passa-se 6 anos. Aí esse um dia que eu não fiz, passa-se anos e anos e anos e anos não fazendo esse concurso, né? Um exemplo que eu posso dar, né, Ju? Às vezes as famílias, assim, você usou um exemplo do empreender, né? Às vezes, o meu pai não teve sucesso naquela profissão. Então, dificilmente... Lógico que eu vou ter medo, porque é uma vivência que foi comentada ali naquele âmbito familiar, né? E aí a gente a gente é espelho, né? Então, fica muito evidente que você está com medo até do sucesso, né? Até de passar. Se o meu pai não fez o concurso público, eu preciso fazer, entende que não é meu? É dele. Exatamente. E muitas pessoas também perguntam para nós, nossa, mas a infância vai influenciar nisso? Sim. Tudo que a gente quando a gente é adulto, é fruto do que a gente foi se formando ao longo dos anos, né? E essa formação começa ali, desde o 0 mês de vida. Desde o útero, né? A gente não tem na história, né, a base, quando que o inconsciente se torna ligado. Mas ele tá ligado ali ao cordão umbilical, às sensações, tanto que tem bebês que reconhecem, ouvem músicas, vozes dos pais, né, ali falando com a barriga. Então, desde o inconsciente, desde o útero, o seu inconsciente está ligado. E dependendo da sua base, esse concreto, os primeiros anos de vida, você carrega isso para a sua vida adulta. Exatamente. E o que acontece? Tudo que a gente vai vivenciando na nossa infância, na nossa adolescência, isso vai sendo somado
a todas as crenças que a gente vai carregando para a vida adulta. Então, boa parte das nossas opiniões, da nossa visão de mundo, dos desejos, tem a ver com o que a gente foi vivenciando desde a infância. Ah, nossa, o meu pai era alcoólatra, é você? Não, não é nesse sentido. É no sentido de que ele ser alcoólatra de alguma forma te influenciou. Ou hoje você é a pessoa que, por exemplo, não suporta bebida, ou você é a pessoa que sabe que não, é como uma regra minha, eu tomo no máximo 5 latinhas de cerveja, não tomo mais do que isso. Ou então, eu bebo mesmo, em casa era normal, meu pai bebia, nunca deu problema, então eu bebo bastante. Então, não é uma influência no sentido de que você vai ser igual, exatamente igual às pessoas que eram do seu ciclo quando você era criança e adolescente. Não é nesse sentido, mas influencia na sua visão de mundo e nas suas opiniões. De pessoas, né? E coincidentemente, quando você vem para a vida adulta com esses traumas não ressignificados, não tratados, não falados, sem julgamento, que é o que a psicanálise propõe, né, Ju? Você acaba ou se relacionando com uma pessoa que tem essa mesma compulsão, porque entra na minha zona de conforto. Eu sei como meu pai se confortava, então a minha esposa também, né, faz uso ali de alguma bebida, ou outros tipos de compulsão. Não é só por bebida, né? Nós sabemos que há várias compulsões, né, que o nosso mecanismo de defesa acaba utilizando, né? Exatamente. Então, essa questão das coisas que a gente vai vivenciando na nossa infância, na nossa adolescência, elas vão influenciando, e aí você pensa, hoje, algumas autossabotagens, né, algumas procrastinações, algumas preocupações, alguns medos, tão diretamente ligados a essa fase da vida. E aí, né, Bru, entra a questão do porquê vir para a psicanálise, fazer essa análise, é um caminho, é uma jornada longa, que a gente fala, você foi se criando ao longo de muitos anos. Não é em 4 sessões. Em 4 sessões eu prometo que você vai entender 100% de você. Por isso que a psicanálise, né, Ju, ela não promete, ela não tem prazo. Depende muito do seu comprometimento e acessar esse seu inconsciente, que é a parte mais difícil para nós terapeutas, né, Ju? Porque eu nunca vi, pelo menos, Ju, ninguém construir uma casa em um dia. Né? Nem destruir e nem construir uma casa em um dia. Então, faz parte desse processo. E autoconhecimento, eu costumo dar um exemplo, que não é no Instagram, né? Não é você se olhar no espelho e falar, nossa, você é bonita, inteligente. Não é só isso, tá? É muito além. É entender o que é meu, o que é dos meus pais, o que é da minha família e quais são as minhas decisões. Exato, exatamente. Então, quando a gente chega na psicanálise e vai fazer essa análise de nós como um todo, essa jornada de autoconhecimento, é onde a gente começa a entender essa autossabotagem, entender de onde vem essa procrastinação, entender o porquê não, aquela coisa que você tenta há tanto tempo não dá certo. E olha, eu tenho históricos de pessoas que estão na clínica comigo, começaram a jornada, nossa, né, tem uma prova muito difícil que eu não tô conseguindo ir bem, e vai a jornada acontecendo meses após meses, e aí a pessoa retorna falando, deu certo. Eu passei. Mas quando ela passa, houve assim, você quebra essa barreira do seu inconsciente, né, esse medo, e aí você realmente lembra na prova tudo que você estudou, tudo que você se dedicou, né? Então não é mágica, não é o passe de mágica, não é esse processo, mas é realmente fazer parte. Faz sentido pra mim? Realmente faz sentido passar nessa prova? Fez sentido, olha, ok, né? E seu inconsciente fala assim, então tá ok, não preciso colocar esse véu sobre tudo que você estudou. E esse autoconhecimento que traz essa não autossabotagem. Entende que tudo tem um porquê? Nada que nós fazemos não tem um porquê. E é na psicanálise que a pessoa se escuta, né? E através de um profissional, você tendo a transferência com esse profissional, é que essa transformação acontece. Então, eu costumo sempre tirar essa coisa assim, o autoconhecimento do Instagram, né? Tem que ser uma coisa profunda, tem que ser uma coisa com um profissional que você confie, né, Ju? Exatamente. E aí, trazendo mais um conceito de uma palavra importantíssima que a Bru trouxe aqui, é a transferência. O que é a transferência? É essa identificação que você tem com
o seu psicanalista, né? Então, você precisa, eu falo aqui em termos, como se a gente fosse falar nos termos, né, do dia a dia, bater o santo. É como se tivesse que bater o santo. Você fala, nossa, eu me identifiquei. É importante, é aí que acontece a transferência. Então, é aí que você se conecta, vamos se dizer, com aquela pessoa. E aí o seu processo, ele vai caminhando melhor. E por isso, gente, eu sempre gosto de falar também uma coisa que é o seguinte. Não se identificou com o seu psicanalista? Procure o próximo, não desista, porque às vezes a pessoa fala, nossa, é que eu tô fazendo, poxa, ele até é legal, mas eu não tô sentindo, não senti aquela Nenhuma liga, evolução, não senti né? que tá indo. Não desista, né, de buscar um novo profissional, porque não significa que aquele profissional é ruim. Não é isso. Mas da mesma forma que não é com todas as pessoas que a gente se identifica, não vai ser com todos os profissionais que a gente se identifica também, e está tudo bem. Então não desistam do processo, porque vem aquela coisa, como que eu vou romper esse ciclo? Como que eu vou romper esse ciclo de autossabotagem, de procrastinação? Na terapia. Eu gostaria de ter, né, mas é na terapia. Gente, você quebrar de uma certa forma o que você acredita, né? O que você até hoje foi levado a acreditar, né? Naquele seio familiar, e você fazer diferente. E é somente na terapia. Não tem outro caminho que a gente possa indicar, né, Ju? Mesmo porque nós, terapeutas, vivenciamos isso. Então, nós mesmos, nossa jornada de vida, né? A gente precisou de um profissional que nos ouvisse realmente e que nos acolhesse na nossa dor e nos nossos pensamentos. Principalmente e falando sobre o tema, né, Ju? Na autossabotagem, né? O porquê eu me saboto? Uma coisa muito importante, a gente toda noite, né, ter esse exame de consciência. O que deu certo? O que não deu? Por que eu não fui? Por que eu marquei e não compareci? Por quê? Os porquês. Com o profissional, você vai ver que o processo é diferente, né? E essa transferência tem que acontecer, né? E às vezes, né, você precisa dessa troca, né? Dessa busca por um profissional. Mas o que é importante? Se aquele profissional, você sai da terapia, né, Ju? Muito irritada, muito nervosa. Nossa, mas a Bruna falou isso. Pense também. Pense, porque tem verdade. Então a gente não quer encarar. Muitas vezes a gente não quer encarar, porque a gente quer fugir, a gente quer se proteger. O nosso ego nos protege o tempo todo, né? Então, assim, é muito importante você também falar assim, bom, deixa eu voltar para entender o que a Bruna ou a Juliana, né, falou naquela sessão. E aí você acaba tendo esses confrontos e desconfortos, que aí sim há mudança. Sim. Engraçado, tem um vídeo muito famoso, é um corte viral de uma entrevista, e eu não consigo lembrar agora com qual pessoa da mídia, com qual famoso foi. Eu acredito que foi com a Luana Piovani, que ela fala assim, que a terapia, né, a análise não é pra ser divertido, não é pra ser legal. Exatamente. Você não tá no parque de diversão. Então, sim, gente, vai acontecer de terem várias sessões que vocês saem assim, nossa, levei um tapa na cara. Exatamente. Nossa, que difícil. Nossa, falou uma coisa, não queria ter ouvido. E é isso, faz parte, né? Muitas vezes vão ter coisas que a gente não vai gostar tanto assim, mas são muito importantes nessa jornada de vocês conhecer, porque todos nós temos coisas muito boas e coisas muito ruins. Todos nós temos, inclusive nós psicanalistas também. Também, porque nos colocamos no mesmo todos. Exatamente, todos os humanos. Só que é difícil, né, quando a gente encara a nossa parte que não é tão legal assim. Quando a gente tem certeza que naquela situação a gente estava muito certo de uma coisa e a gente se dá conta que talvez a gente não tivesse tão certo assim. E o que é importante, né, é que talvez você precise... chegou o momento de você olhar para essa autossabotagem e a sua história precisar ser ouvida, ressignificada, entendida e trabalhada de fato. Mas você vem nesse processo da terapia, né? Sim, a gente está encaminhando aqui para o final, mas eu tinha separado algumas perguntas que costumam ser, assim, muito corriqueiras. A gente conversou já um pouquinho delas aqui ao longo desse episódio, mas agora a gente queria fazer um panorama geral e uma resposta mais curtinha para ajudar vocês aí nesse assunto, né? Então, vou fazer a primeira pergunta. Bru, vamos lá. Porque toda vez que tá tudo indo bem, parece que eu mesma estrago tudo.
Essa pergunta, ela vem muito na clínica, viu, Ju? Mas, o que assusta não é o que tá dando errado, é o que você não pode, é o que começa a dar certo. Aí eu tenho esse medo, esse pavor, né, de dar certo, de tudo tá caminhando. Aí eu me saboto. Exatamente. Então, por que tá indo tudo bem e eu estrago? Entra o questionamento, né? O que você ganhou por estragar essa situação? E o que você perderia se tudo isso continuasse indo bem? Gente, parece complexo, mas quanto mais a gente cavuca nesse tipo de questionamento, mais a gente vai entendendo que sim, você tinha os seus motivos para estragar tudo e que talvez o ir tão bem poderia que não estivesse tão bem assim para você. E na terapia, a gente aprende, né, a perceber que esse padrão, né, e cria espaço por merecer permanecer no que é bom. Então, parece que a gente não merece estar nesse bom, nesse positivo, né? E aí é na terapia que a gente aprende isso. Sim, segunda pergunta. Será que eu tô me sabotando ou é só preguiça mesmo? Aí, não querendo ser repetitiva, mas é exatamente isso, é você se perguntar, eu queria ir para aquele médico, eu queria fazer aquele concurso, eu queria ir para academia. Entende como você precisa se perguntar? O terapeuta ele não vai te dar a resposta pronta. Ju, você tá se sabotando. Ju, você é preguiça. Não é esse o papel a responder essa pergunta. É você realmente responder sem medo de um julgamento, sem qualquer frisson que você não faz sentido aquele concurso, não faz sentido aquela ida para academia e eu procuro outros esportes, outros lugares para ir, né? Exatamente. Terceira pergunta. Como eu vou saber se eu tô me atrapalhando ou só sendo realista com as minhas escolhas? Então, essa é uma linha muito fina, né? Do que é o correto e do que o não é, né? É sabotagem, não é sabotagem? Então, assim, se eu estou me atrapalhando, eu preciso entender se é real ou se é imaginário também, né? Se aquilo existe ou se aquilo não existe. Se eu estou criando isso, né? Exatamente, porque às vezes também essa questão da gente ser realista, eu sou muito realista, eu não sou nem pessimista nem otimista, eu sou muito realista. Isso também pode ser uma forma de um mecanismo de defesa. A gente vai se prendendo ali na racionalização, evitando o sentimento, evitando a emoção e agindo só ali no, não, isso é o real, isso é o real, isso é real, e na verdade você está se defendendo, né? Então entra muito essa questão de você está sendo realista, né, de verdade mesmo, ou você está se defendendo. E também tem, mas se o medo estiver se disfarçando de maturidade? Entendeu? É muito real isso, porque entra lá naquele primeiro exemplo, por exemplo, do empreendedorismo, né? Então você está se atrapalhando ali para não sair do seu emprego, por exemplo, hoje você é um CLT que tem o sonho de ser empreendedor. Então entra a questão assim, você está só sendo muito realista, falando, não, eu vou postergar porque eu preciso me estabelecer melhor, eu tenho que procurar uma estabilidade antes para depois eu correr atrás desse sonho. Peraí, você está sendo realista, né? Uma pessoa pé no chão, ou será que você está encontrando desculpas e mais desculpas e mais desculpas para não ir atrás daquele sonho? Então, essa pergunta reflete exatamente isso, esse exemplo lá do comecinho do podcast. E você só vai descobrir, você só vai ter certeza quando você iniciar essa jornada de autoconhecimento e sinceridade com você mesmo. Porque também não adianta falar... E com compromisso. Eu tô indo na terapia. Tá fazendo sua parte? E com compromisso, porque muita gente até agora, infelizmente, hoje tá usando muito assim, não, eu faço terapia. Mas você faz mesmo o processo? Você vai até a fundo? Você permite se ouvir... Tanto o lado bom, tanto o lado ruim, porque não existe uma pessoa 100% bom, 100% ruim. Nós temos vários, né, nuances no dia, né, de pensamentos positivos, negativos, né, obscuros. Quinta e última pergunta que a gente separou. Tem como parar de se sabotar mesmo, sem entender o porquê a gente faz isso? Então, assim, eu não tô entendendo por que eu faço isso, mas eu faço. E aí, tem como parar? Sim, é importante entender esse padrão. E aí, para entender esse padrão, de fato, é no processo terapêutico. Não é em roda de conversa com os amigos, não é em bar, né? Não é nesses outros lugares. É com um profissional.
E nós, de fato, né, vemos que Freud, por que a gente criou, né? Freud explica, mas e a gente? Porque ele criou essa teoria em 1800, né? Então, e assim, toda a teoria dele faz muito sentido até hoje nos dias. Lógico que houve atualizações, hoje está se falando em quarta estrutura por conta do autismo. Então, há atualizações, né? Mas é por isso que a gente criou, porque são termos muito profundos, né? Mas é só no processo de terapia mesmo que você vai se encontrar e entender o porquê da autossabotagem. Exatamente. E lembrem-se, né, gente? Tem coisas que são terapêuticas, mas não são terapias. Então, assim, ter o seu lazer é muito importante. E eu encontrei uma atividade física que eu gosto, seja academia ou esporte. Nossa, é super terapêutico pra mim. Faça, se divirta. Nossa, eu amo ir pro bar, eu vou com os meus amigos, eu esfrio a cabeça e eu desabafo. Ótimo, vai também. Não, eu adoro ir tomar um café com a minha amiga, cafeteria todo sábado. Maravilhoso, vai também. Mas essas coisas não substituem. Quando você tá com um profissional que ele tá ali numa postura neutra, ele não conhece ninguém da sua vida, ele tá ali ouvindo a sua versão, é a sua versão que importa e ele tá ouvindo com neutralidade. Não é com a intenção de fazer um juízo de valor, se o que você tá falando é certo ou se o que você tá falando é errado, mas é unicamente para ajudar você a se entender, a olhar para você mesmo, a aceitar quem você é e te ajudar a entender o que você não gosta, o que você deseja mudar. É um processo longo, mas eu falo, e eu gosto muito de frisar sobre isso, não é sobre o que é certo ou errado. Se você disser para mim que você tá satisfeito do jeito como tá, mas a sociedade fala que é errado, não, a gente é que não tá pra falar qual é o caminho certo, qual é o caminho errado. É o caminho que faz sentido pra você e você assumir, bancar as suas escolhas, né? Assumir o que você deseja. Então, o que é certo? É ser CLT? O que é certo? É empreender? O que é certo? É se divorciar? É casar? É namorar? O que é o certo pra você? E eu costumo, Ju, sempre falar, né, para os meus pacientes que eu não estou ali no papel de juiz. Não estou para dizer se é certo ou errado ali. É realmente ouvir o que faz sentido para você. É dar espaço a essa escuta sem julgamento, sem esse juízo de valor. Porque muitas pessoas, né, até no processo do luto, Ju, posso até usar esse exemplo. Mas o que eu devo falar? Você às vezes não precisa falar nada. Só ficar ao lado da pessoa ou dar um abraço é o máximo, gente. Só que os brasileiros, né, também tem muito essa questão, né, de opinar, de dar conselhos. E na psicanálise você não vai encontrar isso. Você vai realmente se ouvir, o que faz sentido para você. Isso mesmo. E bom, galera, chegamos ao fim desse primeiro episódio. Se você se identificou com tudo isso, né? Compartilhem, né? Passe esse vídeo para as pessoas próximas a você que estejam se auto-sabotando. Talvez não seja só uma preguiça, só uma procrastinação. Talvez tenha mais caroço nesse angu. Exatamente. E é o que a gente vai tentar com esse, né? Freud explica, mas e a gente? Nós duas psicanalistas apaixonadas por temas e pelo processo terapêutico. Muito obrigada, gente, e até o próximo. Tchau!